Revelação que o Espírito Santo me deu no ano de 2020. Estou repassando para vocês de novo. Deve estar um vídeo completo lá atrás, no primeiro vídeo do meu canal. Ou se não tiver, estava no meu canal antigo. Estou postando para vocês de novo. Quem são? O anticristo e o falso profeta. Apocalipse 13. A besta que saiu do mar. E Apocalipse 13, versículo 11. A besta que saiu da terra. Eu me pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que se deu à besta, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe-se poder para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então aqui, a besta que saiu do mar é o anticristo, e a besta que saiu da terra é o falso profeta. E o anticristo é o Donald Trump, como o Espírito Santo me disse. A besta que saiu da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e servos lhes seja posto o sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E a segunda pessoa que Deus me disse que é o anticristo, que é o falso profeta, é o Jared Kushner. A palavra de Deus diz que tudo que está escrito se cumprirá. Nenhuma palavra passará sem se cumprir. Então o bem e o mal existe para a glória do nome do Senhor Jesus. Cada um com sua escolha, seu livre-arbítrio. E aqueles que escolheram ser fiel ao Senhor Jesus nas tribulações, sem desistir, quando chegar ao arrebatamento, elas vão ser retiradas da terra. A igreja fiel, a igreja cheia do Espírito Santo. E aqueles que não perseveraram, não tiveram azeite na botija, como as virgens prudentes, são as que vão ficar no arrebatamento. Então vão passar pela grande tribulação, que é o sofrimento, né? O processo de sofrimento, onde elas vão ficar 42 meses, como está escrito ali, no poder do anticristo. Que a besta dará poder ao anticristo. A besta dará poder ao anticristo, como está escrito aqui, né? Tudo isso, né? As coisas ruins, todas as profecias, a justiça de Deus, a ira de Deus, os acontecimentos ruins dos fins dos tempos, tudo isso está escrito na palavra de Deus, e é por permissão de Deus, não que seja da vontade de Deus, que Deus tenha prazer no sofrimento das pessoas, mas que Ele deu livre-arbítrio para as pessoas, né? E tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então as pessoas, se foram fiéis até o fim, vai ser arrebatado, vai ser retirado da terra, não vai passar pelos anos de sofrimento na mão do anticristo para poder ser salvo, porque nós estamos no tempo da graça, e nesse tempo da graça, as pessoas fiéis vão ser retiradas da terra para ser livres do grande sofrimento que virá sobre a terra, sobre aqueles que não foram fiéis, não perseveraram. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas a maioria das pessoas escolhe não permanecer na presença de Deus. E essas pessoas vão ficar por livre e espontânea vontade, independente se ela conhece a palavra ou não. É por isso que é necessário que todos venhamos ler a palavra, se informar sobre as leis de Deus. Então, os infiéis, né, aqueles que não permaneceram, aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, não deram seu melhor para Deus, vão ficar na grande tribulação, não limparam, não purificaram suas vestes, né, vão ficar na grande tribulação, que são os anos de sofrimento. É da vontade de Deus que todo seja livre da grande tribulação, ninguém fique na mão de Cristo, que não existe esses anos de sofrimento, mas, infelizmente, as pessoas escolhem ficar, muitas vezes, né, só comodismo, fazer sua vontade, ficar longe de Deus. Então, essas pessoas vão ficar para poder ser salvas, mas aí ela vai poder ser salva, entregando a sua própria vida à morte. Deus diz que Deus é tardio em se irar, Ele é longânimo, então Ele dá chances, muitas chances pra gente, todos os dias, para todas as pessoas, sem acepção. Então, que nós devemos escolher estar mais perto de Cristo, pra gente ser livre da grande tribulação, porque pelos sinais nós estamos vendo, né, que a volta de Jesus está perto. Independente se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não temos o poder do dia de amanhã, da nossa vida, só o Senhor Jesus Cristo. Então você não sabe a vontade de Deus, qual será sobre a sua vida, ou o que pode acontecer com você, porque nós não somos eternos enquanto estamos nessa terra. Então, a volta de Jesus já aconteceu para muitas pessoas que já se foram, entendeu? E alguns se foram sem a salvação eterna, e alguns com salvação eterna. Então, nós devemos escolher o dia para estar mais perto de Deus, aproveitar essa chance de dar o nosso melhor para Deus e permanecer na presença dEle. Porque você não tem nada a ganhar nesse mundo, só tem a perder. Como a palavra de Deus diz aqui, Apocalipse 13, as 2 bestas, onde receberá poder para destruir os santos. Quem são os santos, né? São os filhos de Deus, alguns que já têm a fé em Jesus, mas não estavam com as vestes purificadas, tinha pendências. Também os ímpios, ou aqueles que blasfemaram, que negaram a fé em Cristo, que são de adoradores de outros deuses. Então, muitos ficarão. Às vezes, nós temos que analisar, né? Às vezes, não todos os dias, temos que analisar as nossas vestes, né? O que falta ali a se corrigir, para que a gente não tenha nada ali que o diabo venha acusar, para que a gente não venha ficar, né, na grande tribulação, porque não sabemos quando isso irá acontecer, mas está perto pelos acontecimentos. Mostrando para vocês que eu tinha esse vídeo no antigo canal, né?
pra quem não sabe dessa informação. E eu vou procurar aqui no meu canal se tem o vídeo completo. Se não tiver, eu posto novamente pra vocês, que foi uma revelação quando eu tava dormindo, onde o Espírito Santo ele me explicou sobre a Apocalipse 13 e também me deu alguns detalhes, tá? Isso é tão importante assim? Não, não é tão importante assim, mas importante é você, sua salvação e a palavra de Deus e Jesus. Mas é necessário esse detalhe para que você fique, né, com seus pés no chão, com as coisas que vai acontecer daqui pra frente, né? Nós estamos vendo as notícias, né, o cumprimento das profecias, tudo é permissão de Deus, vai acontecer, o mal vai prevalecer, entre aspas, né, na grande tribulação, vai ter poder para colocar suas palavras em prática, né, como a palavra de Deus. Eu não lembro qual versículo é, mas tá escrito que Deus é quem está dando poder para a besta, está liberando, né, entre aspas, a besta, o demônio, né, o dragão, para poder dar ali a liberdade ao anticristo, né, o poder ao anticristo para guerrear contra os santos na grande tribulação e também para acontecer, né, vamos dizer, as profecias nos fins dos tempos, como está acontecendo, né, as coisas ruins, veio muitas mortes, muitas doenças, né, se citar o nome para não bloquear aqui, da doença, muitas mortes através dessa doença, várias doenças aparecendo, assim, criadas, né, pessoas doentes, pessoas morrendo às vezes com uma doença, muitos acidentes, enfim, sinais dos fins dos tempos, né. Aqueles que ficarem na grande tribulação vai ter que dar a própria vida para poder ser salvo, porque as pessoas vão perder o direito de comprar, de vender, né, então elas vão ter que aceitar a marca da besta para poder viver. Quem aceitar a marca da besta é aqueles que vão adorar o demônio, né, o anticristo, e aí eles vão pro inferno. Então aqueles que quiserem ser salvos e ficar na grande tribulação, que são muitos que vão ficar como Deus me mostrou na visão, se eles escolherem se prostrar, eles vão pro inferno. Então o jeito pra eles ser salvo vai ser negar a marca da besta. Então pode ser que alguns vão ser presos, torturados, vão passar fome, frio, vão às vezes agressão, não sei. Eu vou contar mais detalhes do sonho que eu tive em outro vídeo, tá bom? Um vídeo mais longo pra vocês entenderem. Deus, o próprio Deus que mandou. Eu falo pra vocês no ano 2020, tá? Agora um versículo onde ele diz que ele é quem enviou os inimigos para guerrear contra eles. Contra eles quem? Contra Israel, entre aspas. Porque nesse versículo diz que Deus enviou as palavras, enviou a verdade, mas eles não quiseram dar ouvido à verdade, à palavra. Continuaram em seus caminhos. E aí Deus enviou os inimigos contra eles. Que inimigos? São essas coisas que estão acontecendo no país, no mundo. As doenças, as mortes, coisas no governo. Coisas ruins que estão acontecendo por aí. E também o que vai acontecer na grande tribulação, né? Que Deus dará poder. E tá escrito também que assim eles se voltarão contra mim. Eu resgatarei, né? A Israel. Eu resgatarei os meus filhos, né? Entre aspas. E eles se voltarão contra mim e serão salvos.